Olá, eu sou Saulo de Oliveira Cantanhede e esse é o meu projeto Unveiling the Syntax of Sacred Texts with Machine Learning. Esse projeto foi feito em colaboração com o Dr. Oliver Glans e o Dr. Martin Nair. Eu e o Dr. Oliver Glans somos do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, na Andrews University, e o Dr. Martin Nair está no Departamento de Teologia da Universidade de Zurique. O texto bíblico, ele passou por um processo de mudança na forma e na transmissão ao longo dos anos, desde que ele foi escrito pelos escritores bíblicos, passando por diversos formatos, como o papiro, o códex, chegando através da imprensa a muitas outras pessoas e, alguns anos atrás, na década de 80 e 90, através das Bíblias digitais, onde, através de dispositivos móveis, sites e também programas de computador, temos acesso ao texto bíblico. Entretanto, inclusive em softwares específicos de estudo da Bíblia, há a falta de dados de acesso livre e também de alta qualidade para textos antigos semíticos, e mesmo quando há esses dados disponíveis, os formatos entre eles são diferentes e é muito complexo a forma como podemos fazer o mapeamento entre esses dados. Sendo assim, diversas universidades com seus acadêmicos escolheram criar um projeto em que disponibilizariam e preparariam esse tipo de material, textos antigos semíticos, que pudessem ser usados para educação e pesquisa de forma gratuita e livre. O nome desse projeto é o CART Project e ele significa de que estamos criando textos anotados de material, de informação existente em hebraico clássico. Nós utilizamos o trabalho pioneiro do ATCBC, que é a parte de computação do Departamento de Teologia da Universidade Livre de Amsterdã, que há alguns anos produziu o BHS-A, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia Amsterdamensis, e essa Bíblia ela está disponível online e é utilizada em programas de computador específicos para teologia, onde o nosso material busca falar com esse tipo de banco de dados, onde haja compatibilidade e usamos códigos de machine learning com esse tipo de banco de dados. Esse é a aparência dos nossos dados. Aqui estamos indicando Gênesis 1:1 para o texto massorético e para o Pentateuco Samaritano, Gênesis 1:1 também. Apresentamos aqui o texto escrito em caracteres hebraicos e escrito em GCOMS, o texto transliterado para o alfabeto latino. O nosso projeto já produziu outros materiais, como os manuscritos do Mar Morto, disponibilizados de forma livre, e também o banco de dados de ugarítico da Universidade de Copenhague. O material que estamos usando para o Pentateuco Samaritano foi feito a partir da nova edição crítica editada por Stefan Skorsch, e ela foi, há alguns anos, adicionada ao texto anotações, usando inteligência artificial para a sua morfologia. Entretanto, o desafio agora é adicionar informação sintática usando inteligência artificial com base no texto massorético.
estamos iniciando com phrase atoms, entendendo que essa é a menor parte de uma frase, de forma que uma frase completa é composta de diferentes phrase atoms. Usando essa técnica, podemos construir outras estruturas sintáticas usando os resultados obtidos anteriormente. Aqui temos uma representação do workflow utilizado nesse projeto, onde tomamos o texto massorético e treinamos o nosso parser com tanto o material raw e também o material indicando onde estão os phrase atoms naquele texto. Assim, produzimos um modelo que foi alimentado depois com o material do Pentateuco Samaritano e gerando essa informação sintática para o Pentateuco Samaritano. Depois utilizamos um código que foi escrito em TextFabric para atualizar o banco de dados inicial para o Pentateuco Samaritano. Aqui temos um exemplo de como esse texto se parece. Temos o texto que foi colocado como input e a informação sintática integrada ao código de forma simplificada. Isso ajudou a melhorar e aumentar a eficiência do nosso código. Mas nem tudo pareceu tão perfeito. Algumas vezes encontramos ao final da nossa análise problemas como indicado na figura aqui, onde o nosso parser deveria ter ajustado as fronteiras do phrase atom para incorporar as outras palavras. Assim, é necessário realizar correções manuais. Nós separamos as correções manuais seguindo o seguinte modelo. Quando versos que têm a mesma quantidade de palavras e as mesmas palavras, tanto no Pentateuco Samaritano e no texto massorético, nós importamos a classificação do texto massorético para o Pentateuco Samaritano. Quando apenas as palavras são iguais, o número de palavras em ambos os versos, nós importamos a mesma classificação do texto massorético e realizamos correções manuais. Entretanto, em textos onde você tem mais de uma, duas ou dezenas de palavras que foram adicionadas ou subtraídas quando comparamos os dois textos, foram necessárias realizar correções manuais. Aqui são alguns resultados que podemos utilizar no nosso texto, como, por exemplo, uma pesquisa morfológica, onde buscamos phrase atom, onde encontramos a palavra com o lexeme Elohim, e aqui temos como primeiro resultado Gênesis 1:1. Podemos utilizar isso para buscar palavras onde tenham um significado parecido, como, por exemplo, em Êxodo 7:8, onde o verbo no texto massorético diz "e disse Deus". No texto do Pentateuco Samaritano temos "e falou Deus". Há uma variação também textual que pode ser muito bem utilizada nessas pesquisas utilizando phrase atoms, como, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, verso 8, onde temos no mandamento do sábado, ao invés de lembra-te do dia de sábado para o santificar, o Pentateuco Samaritano lembra daquilo que está em Deuteronômio capítulo 5, verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar. O Pentateuco Samaritano muitas vezes tenta harmonizar textos e isso talvez possa ser uma das explicações para esse fenômeno. Agora estamos trabalhando em construir as frases no Pentateuco Samaritano, também utilizando inteligência artificial.
Esses resultados serão publicados em um artigo que está sendo escrito e será publicado em breve. Os materiais produzidos desde já, eles serão disponibilizados de forma online em repositórios de acesso livre. Assim, eu reporto o desenvolvimento de informações sintáticas para o Pentateuco Samaritano, utilizando técnicas de machine learning, resultados preliminares para as phrase atoms já estão disponíveis e podem ser manipuladas de forma offline usando Jupyter Notebook, e isso nos demonstra através desse projeto o quão machine learning pode ser importante para enriquecer textos antigos e também complementar pesquisa linguística e também de comparação entre textos antigos, levando assim a outras perguntas e buscando respostas também para a transmissão do texto e também perguntas teológicas relacionadas aos manuscritos antigos. Muito obrigado.